pulando para o pessoal que está na festa junina, né? E não pôde participar, então a aula vai ser gravada. Vamos só fazer uma breve revisão aqui sobre queda livre e lançamento vertical. Primeiro, a queda livre. Em que consiste a queda livre? Bom, queda livre significa abandonar um corpo na superfície de algum planeta, de algum astro, por exemplo, da Terra. Geralmente os problemas são na Terra, mas nada impede de ter um problema que supostamente tem um astronauta lá na Lua ou num outro planeta hipotético e tal e tal e tal. Aqui na Terra, o que vai acelerar o corpo, né? Nós já sabemos que no planeta Terra existe uma força que puxa os corpos para o seu centro, que é a força de gravidade, que os corpos geralmente têm uma aceleração aproximadamente igual a 10 metros por segundo. 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, depende da latitude em que você está no planeta Terra, porque a Terra não é perfeitamente esférica, né? Então, é 9,8, tem problemas que vão considerar 9,98, 9, tá? Perto dos polos é mais próximo de 10, perto do Equador é mais próximo de 9,8. Geralmente o valor considerado é 10, tá? O que vai ocorrer então? Quando a gente abandonar algum corpo de uma certa altura, corpo aqui eu estou querendo dizer objeto qualquer, em que você não se preocupa com a dimensão desse objeto, né? Essa velocidade inicial será zero e esse cara vai começar a cair, né? Vai começar a acelerar para baixo. Logicamente, então, ele vai descrever um movimento retilíneo uniformemente variado. E aí ficam valendo todas as fórmulas do movimento retilíneo uniformemente variado. Ora, a velocidade é igual a v0 mais at. Tem autores de livros que mudam para gt, de aceleração da gravidade, né? E aí, quando o corpo é abandonado, essa velocidade inicial é zero, acaba ficando só AT, né? Ou GT, né? A outra fórmula que a gente tinha era essa equação horária da velocidade. Outra fórmula que a gente tinha era a equação horária das posições, que era ΔS é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E aí, sendo a velocidade inicial zero, também essa parte vai morrer da fórmula, né? Porque zero vezes o tempo dá zero, vai ficar só AT ao quadrado sobre 2, né? Então, o ΔS, alguns autores mudam para ΔH, de variação de altura, né? Que esse corpo vai descer aqui, mas tanto faz. E botam um G aqui no lugar da gravidade, mas também tanto faz, tá bom? E a fórmula de Torricelli também é aplicável aqui. Torricelli diz que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Sendo velocidade inicial zero, também essa parte aqui morreria na fórmula, né? Porque zero ao quadrado dá zero, babá. Então você conseguiria calcular a velocidade final de um corpo que foi abandonado, tendo o espaço e tendo a aceleração da gravidade do local. Beleza? Sem seu tempo, sem ter o tempo. Tá certo? O que vai mudar para o lançamento vertical? No caso do lançamento vertical, esse V0 vai entrar nessas fórmulas. E aí vai depender se você está lançando para baixo, né? Como eu tinha, acho que já até comentado com vocês algum exercício em que você está lá no alto de um prédio e resolveu lançar para baixo alguma pedrinha, algum corpo. Aí já o corpo já não é mais abandonado, ele tem uma velocidade inicial para baixo. Aí as formulinhas todas vão ficar completas. Vai entrar, bom, aí você primeiro tem que ter uma análise, né? Atenção, porque sendo o sentido da velocidade inicial e da gravidade o mesmo, tudo fica positivo, normal. V igual a V0 mais GT, ou AT, né? ΔS é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E
velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, Torricelli. Agora, se você está lá embaixo, no solo, e está lançando um corpo para cima, né? Essa é uma outra situação aqui. Deixa eu dividir aqui. Isso é uma situação em que você está lá embaixo no solo, está lançando um corpo para cima, um objeto para cima, com uma velocidade inicial lá para cima. Aí atenção, porque se a gravidade aponta para baixo e você está lançando o corpo para cima, esse movimento ele vai começar sendo retardado, né? Concorda, Valentina? Você vai jogar ele e a gravidade vai começar a fazer com que essa velocidade para cima se torne cada vez menor, 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 porque ele está sendo acelerado para baixo, a Terra está puxando para baixo. Vai chegar uma hora em que esse cara vai parar lá em cima. Quando ele atingir essa velocidade zero, nós dizemos que ele atingiu a altura máxima. E a partir daí ele vai começar a descer, 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 descer. Até atingir lá na sua mão de novo, ele vai chegar com a mesma velocidade que ele partiu. Nós dizemos que a velocidade de chegada é igual à velocidade de partida, né? Ou esse V0 aí é igual ao V final, né? Também o tempo de subida será igual ao tempo de queda, porque o mesmo tempo que levou para a gravidade desacelerar o corpo até ele atingir a velocidade zero, parou, chegou na altura máxima. Depois essa gravidade vai começar a acelerar esse cara para baixo até ele atingir a mesma velocidade que ele saiu da sua mão. Então o tempo de subida é igual ao tempo de descida ou tempo de queda. Uma coisa importante também. Então, se você descobriu na primeira metade do movimento o tempo que levou, sei lá, se levou 10 segundos para atingir a altura máxima, saiba que ele vai levar 10 segundos para voltar para sua mão de novo, certo? E aí, na hora de montar as equaçõezinhas, a gente vai ter que mostrar matematicamente essa questão dos sentidos opostos entre a velocidade inicial e a gravidade. Como a gente pode mostrar essa questão oposta? Usando sinais opostos, tá? As formulinhas, então, por exemplo, vão ficar assim, ó, V igual a V0 menos AT. Se eu considerei V0 para cima positivo, a gravidade você bota para baixo negativo, porque estão apontando em sentidos diferentes, eu vou ter que usar sinais diferentes. Por exemplo, tá? Ou você poderia também inverter. Se você quiser chamar de para cima de negativo, para baixo vai ficar positivo, tá? Então, o lance é você colocar na sua formulinha esses sinais opostos, tá? Para o ΔS, olha lá, ΔS é igual a V0t menos AT ao quadrado sobre 2. Para o Torricelli, se eu disse que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, se para cima eu chamei de velocidade positiva, para baixo vai ser menos 2 vezes A vezes ΔS. Você tem que colocar essa questão na hora que você está lançando para cima, tá bom? Quando você estiver lançando para cima, você vai ter que colocar essa observação, essa questão dos seus sinais, apontando o lance da velocidade inicial ser oposta à gravidade. Então, os sinais também terão que ser opostos. Se tu chamou V0 demais, a gravidade vai ter que ser menos. Nesse caso, em que você está lançando para cima. No caso de estar lançando para baixo, não. Aqui o lançamento vertical, né? Quando a gente está lançando para baixo, aí não, porque V0 acompanha o mesmo sentido da gravidade. Então, chamou um de mais, o outro de mais também. Repara que todas as formulinhas vieram com os mesmos sinais bonitinhos, sem mexer em nada. Sacou? Professor, eu queria saber qual é a diferença entre o lançamento vertical para baixo e a queda livre. A diferença é que no caso da queda livre, a velocidade inicial é zero. Então, vão sumir
todos esses pedacinhos onde tinha V0. As formulinhas, na verdade, vão ficar só isso aqui. Sacou? Que V0 é zero, né? Queda livre é isso, quando você abandonou o corpo, você só largou. Então, no início, ele estava com uma velocidade inicial zero. Então, em todos os locais onde tinha V0 ali, eu cortei, né? Olha lá, eu cortei. Na verdade, as formulinhas da queda livre vão ser só esses pedacinhos aí. V igual a AT, ΔS é AT ao quadrado sobre 2. E o Torricelli, se tu precisar usar alguém que não tenha tempo, V ao quadrado é igual a 2A ΔS. Já no lançamento vertical para baixo, você não está abandonando o corpo, você está lançando ele para baixo. Então existe uma velocidade inicial para baixo. Ah lá, aí repara que o V0 entrou na formulinha, estou escrevendo de branco. Esse V0 vai entrar aqui, vai entrar aqui, vai entrar aqui. Sacou, Valentina? E quando é lançamento vertical para cima, aí não só o V0 vai entrar, como você também vai ter que indicar os sinais opostos. Por quê? Porque os sentidos são opostos. O V0 está apontando para cima e a gravidade está apontando para baixo. Então, se, por exemplo, um eu chamei de mais, o outro eu vou chamar de menos. Isso aparece aqui na minha fórmula, ó. V0 positivo, aceleração negativa. V0 positivo, aceleração negativa. V0 positivo, aceleração negativa. Para você indicar matematicamente que a gravidade ela vai desacelerar a partícula, né? Ela vai reduzir a velocidade dela até que ela vai, não é à toa que ela vai parar. Se você não colocar isso na fórmula, daria um negócio absurdo, do tipo, eu jogar uma pedra para o alto e essa pedra aumentar de velocidade até infinito. Pô, que doideira, seria... Pô, eu jogaria uma pedra para o alto, ela chegaria lá na Lua fácil. E a gente sabe que na real isso não acontece. Eu jogo uma pedra para o alto, ela desacelera, 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 para e depois começa a descer, 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 acelerando até voltar para minha mão. Então, por que isso acontece? Por causa da diferença de sentidos, né? Então, eu lancei com uma velocidade inicial para cima, mas a gravidade aponta para baixo. Então, ela vai desacelerar a pedrinha no primeiro momento, até que a pedrinha vai atingir a altura máxima, vai parar, e depois, continuando sendo acelerada pela gravidade para baixo, ela vai começar a ir para baixo com uma velocidade cada vez maior e vai chegar na minha mão com a mesma velocidade que ela saiu. E o tempo de voo, o tempo de subida, é o mesmo tempo de descida. Se ela levou 5 segundos para atingir a altura máxima, ela vai levar mais 5 segundos para voltar para a minha mão. São simétricos essas ideias aí. Lembra até o desenho de uma parábola. Exatamente. Se nós colocarmos isso num gráfico, perfeito, Valentina. Se nós colocarmos isso num gráfico de posição em relação ao tempo, vai formar uma parábola assim, vai sair da minha mão, ah lá, vai ser primeiro o movimento na primeira metade vai ser um movimento, vou colocar aqui, retardado, até que vai chegar no topo, olha lá o vértice da parábola. O que o vértice da parábola vai mostrar? Ele vai mostrar a altura máxima, né? O y do vértice, ele vai estar me mostrando a altura máxima, que é o momento em que a velocidade da pedrinha zera, a velocidade da partícula chega em zero. A partir desse momento há o quê? A alteração do sentido. O que o vértice me mostra também? Olha a matemática como é uma ferramenta poderosa, né? Esse vértice aqui ele está mostrando também o quê? A alteração do sentido. Nesse momento ela atingiu a altura máxima, parou de subir e passou a descer de forma acelerada. Aí ela vai descer acelerada, 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 até chegar de novo lá na minha mão. Olha lá. E o tempo de subida vai ser marcado pelo x do vértice. Aqui vai ser marcado o tempo de subida, que vai ser igualzinho o tempo de queda. Já que o x do vértice marca exatamente um eixo de simetria, né? Marca exatamente, olha lá, vai ser igualzinho o tempo de queda. Olha que lindo! Olha como tudo se encaixa, né? A matemática ajudando a física, a gente a entender todo esse movimento aí, quando você joga um corpo para cima, ele vai, sobe retardado,
para de subir e desce acelerado e chega na sua mão. E o tempo de subida igual ao tempo de queda. Então, o x do vértice vai marcar esse instante em que ela atingiu a altura máxima. Professor, Pode falar, Valentina. nada não, porque sua internet tá meio. O seu tá travando pra mim toda hora. Tá, a internet hoje aqui O tá um áudio pouquinho. também. Tá, eu sei. Hoje, para dar aula para minha aluna Luísa, também foi assim, que a Luísa também tá em Saquarema. Ficamos nós dois travando direto. Mas eu tô gravando, tá? Provavelmente na gravação vai sair tudo direitinho. Tá, Valentina? Eu tava aqui falando que o x do vértice vai marcar exatamente o instante em que ela atinge a altura máxima e o y do vértice vai marcar qual é essa altura máxima num gráfico de posição em função do tempo. Beleza? E aí na primeira metade, esse tempo de subida, na primeira metade o movimento vai ser retardado até parar. Quando depois que atingir esse ponto máximo e alterar o sentido, a partir daqui o movimento vai passar a ser acelerado, que é a pedra descendo com uma velocidade cada vez maior até chegar de novo na minha mão. Beleza? Combinado? Fechamos a ideia? Vamos praticar? Número 1. Um corpo é abandonado de uma altura de 20 metros, num local onde a aceleração da gravidade na Terra é dada por g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando o atrito, o corpo toca o solo com velocidade. Bom, falou sobre tempo? Não. Eu não sei quanto é o tempo. Mas eu sei que ele está a uma altura de 20 metros. Vamos entender, vamos fazer um esqueminha. Tipo assim, o cara tá no alto de um prédio e eu sei que o delta S que ele vai descer é de 20 metros. Quando chegar lá embaixo, eu quero saber qual é a velocidade que ele vai chegar lá embaixo. Sabendo-se que no início ele foi abandonado. Se ele foi abandonado, é queda livre. A velocidade inicial é zero. E aí, Valentina? Não tem tempo, tem espaço, tem aceleração da gravidade. Torricelli. Torricelli matou no olho. É isso aí. Então vamos lá. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS, sendo que esse V0 é zero, pois ele foi abandonado. Então, velocidade final ao quadrado é igual a 2 vezes. Aceleração, nesse caso aqui, é a da gravidade, que é 10. E o ΔS é a altura do prédio, que é 20 metros. Velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes 20. Que dá... Aí vai ficar meio feio aqui, né? Vai ficar... Não, até que não. Vai ficar 400, né? Maravilha, é um quadrado perfeito. Velocidade igual a raiz quadrada de 400. Sabemos que na real, isso seria mais ou menos a raiz de 400, mas vamos ignorar a parte negativa, não convém aqui, porque é problema de física. Velocidade é igual, vamos pensar só assim, podemos até responder assim, que o módulo da velocidade, sem pensar nessa questão de mais ou menos, o valor apenas da velocidade é de 20 metros por segundo. Resposta letra A. A velocidade vale 20 metros por segundo. Que tal, Valentina? Muito fácil? Muito fácil. Número 2, questão da PUC. Faz vestibular para PUC também, tá, Valen? Faz para tudo, tá? Número 2, uma bola é lançada de uma torre para baixo. A bola não é deixada cair, mas sim lançada com uma certa velocidade inicial para baixo. Aí, ó, o que eu falei. Agora já não é mais queda livre, é lançamento vertical para baixo. Ah, então tem uma torre e uma bola é lançada com uma velocidade V0 para baixo.
Agora é lançamento para baixo. V0 não é mais zero. Sua aceleração para baixo é g, refere-se à aceleração da gravidade. Que? Ah, tá. Sua aceleração para baixo é. Era para ter dois pontos aqui. E ele diz que o termo g vai referir-se à aceleração da gravidade em cada alternativa aí. E aí, qual será a sua aceleração? Letra A, exatamente igual à gravidade. Letra B, maior do que g. Letra C, menor do que g. Letra D, inicialmente maior do que g, mas rapidamente estabilizando em g. Letra E, inicialmente menor do que g, mas rapidamente estabilizando em g. Exatamente igual a g, Valentina. Repara que das matérias que eu te falei, em todos os casos, seja quando você abandona uma pedra, seja quando você lança a pedra para baixo, seja quando você lança a pedra para cima, a gravidade sempre vai valer a mesma coisa apontando para baixo. Independente se você lançou para cima, se você. Claro que ter lançado para cima, ter lançado para baixo ou ter abandonado vai gerar resultados diferentes. Claro que sim, né? Mas o fato de estar no planeta Terra faz com que todos os corpos sejam acelerados com a mesma gravidade g, no valor de 10 metros por segundo por segundo. Então a resposta aqui é letra A, exatamente igual a g. Tá bom, Valentina? Claro que se um corpo você só abandonou com velocidade inicial zero e o outro você lançou para baixo, claro que quem lançou para baixo vai chegar no solo primeiro, porque vai atingir uma velocidade maior mais rápido. Mas ambos serão acelerados pela mesma gravidade g, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom, Valentina? Sacou? Pois isso não depende do corpo. Isso depende de quem? Do planeta Terra. Se nós estamos no mesmo astro, nós estamos sendo acelerados da mesma maneira. Inclusive, havia uma dúvida muito grande na época se corpos de massas diferentes chegariam no solo ao mesmo tempo. E se a gravidade for desconsiderada, a resposta é que sim. Galileu Galilei subiu lá na Torre de Pisa e lançou uma bolinha pequenininha e uma bola de canhão, uma bolinha pequititinha e uma bolona da mesma altura e soltou e elas chegaram praticamente no mesmo instante ao solo. Com um atraso muito pequeno que Galileu já sacou que era por causa de algum arraste com ar, algum atrito. Quer dizer, se fosse no vácuo, de fato, corpos de massas diferentes, mesmo esse tendo uma massa pequenininha e mesmo esse tendo uma massa Eu vi grandona, um vídeo também na internet sobre um experimento no vácuo de no uma vácuo. maçã e uma pena, se eu não me engano. Exatamente. Vou te mandar depois esse vídeo. Fizeram, acho que com uma pena e uma bola de boliche. E tanto a peninha levinha quanto a bola de boliche, se for. Os caras foram até para a NASA, né, numa câmara de vácuo, eu acho, né? E fizeram um experimento lá, tiraram tudo, todo o ar de lá e soltaram. E no vácuo, as duas chegaram no solo ao mesmo tempo. Por quê? Porque ambas estão sendo aceleradas pelo mesmo planeta. Nós estamos no mesmo astro, é o planeta Terra, ele está puxando todos os corpos com a mesma aceleração da gravidade g, independente da massa, independente da velocidade inicial, todos são acelerados exatamente igual a g. Falou? Falou? Questãozinha muito legal da PUC aí, muito maneirinha. Número 3. Um corpo é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial de v0 igual a 30 metros por segundo. Sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, qual será a velocidade do corpo 2 segundos após o lançamento? Bora, Valentino, um minutinho para fazer.
Agora já mudou, né? É lançamento vertical para cima. Você está lançando um corpo de baixo para cima. A gravidade continua apontando de cima para baixo, pois a Terra está puxando todos os corpos para o seu centro, para baixo no caso, né? Então vai ter aquele lance, ó, dos sinais diferentes, dos sentidos diferentes, né? Dona Séfora com o seu pijaminha. Foi a Séfora que apareceu aí? Foi sua mãe? Foi, foi. Fala pra ela que ela vai ficar famosa no YouTube, que eu vou lançar esse vídeo em breve no nosso canal Alumínio Se Prepara e todos verão ela de camisola. Brincadeira, Valentino. Não fala pra ela não ficar bolada, tá? É, então, nossa reunião já tá caindo, tá? Em poucos segundos, só voltar mesmo o link. Então aí, ó, a gente